Wesley, que segundo o Renato é o novo Leandro, para lembrar dos anos 80. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu falei, Renato, menos, Renato. Ele mandou um WhatsApp para mim assim, pode escrever e cravar que é o novo. Eu falei, não, calma. Mas jogou muito bem mesmo, para mim, mais jogador que o Varela, pelo menos, né? Agora, o Gerson jogou muito bem, mas o Arrascaeta, que fez 1-0 de novo, machucou. De La Cruz não deve voltar. Então, assim, a volta preocupa um pouco o Flamengo, porque o Gerson vai ser sobrecarregado. Assim, eu não sei qual a condição do Arrascaeta, falta uma semana ainda para o jogo, né? Mas o De La Cruz não deve voltar. A Arrascaeta é que tem um Pulgar para voltar no meio campo, né? Mas volta o Pulgar. Né? Volta o Pulgar e provavelmente no lugar do Arrascaeta vai jogar o Alcaraz. Vai jogar o Alcaraz. O Arrascaeta, amigo, infelizmente, ele está em fase final de seu período de atleta. O corpo dele não está aguentando mais, ele não consegue mais fazer uma sequência de 3, 4 jogos. É impressionante, ele joga 2 jogos, no terceiro ele já sente alguma coisa. E ele é um jogador poupado, preservado, mas toda hora ele acaba sentindo uma musculatura aqui, uma virilha acolá, enfim. Eu não sei nem se ele vai poder jogar. Agora, você estava falando que vai ter um Flamengo e Atlético no meio desses 2 jogos. É no Brasileiro, aí? O jogo do Brasileiro? Não, mas é depois. É depois. É durante a data FIFA. O Flamengo joga com o Cruzeiro agora. E depois faz o segundo jogo contra o Atlético Mineiro. E, de fato, o Flamengo e Atlético Mineiro vai ser um desastre, né? Porque o Flamengo não vai ter ninguém de seleção. Da seleção brasileira, ele só perde o Gerson, mas ele perde se estiverem bem, Arrascaeta, De La Cruz, Varela, Pulgar. Isso tudo vai embora. Então, esse jogo vai ser durante a data FIFA. Agora, aquela velha história. Coisa, né? Se ganhar a Copa do Brasil, do Brasil, também o Flamengo é gostoso. Né? Exatamente. Se ganhar a Copa do Brasil... Exatamente. Se ganhar a Copa do Brasil, o resto do Campeonato Brasileiro passa a ser um passeio, né? Só não pode dizer que nem o Renato Gaúcho, né? Vou ganhar a Libertadores e brincar no Brasileiro. Aí não ganhou a Libertadores e brincou, caramba, no Brasileiro. Quase caiu. Mas o Flamengo é um pouco diferente, né, Renato e Alícia? Porque o Dorival brincou depois de ganhar e caiu, né? Em qualquer outro lugar eu falo, pode brincar. Assim, eu realmente não sou rubro-negro, não moro no Rio de Janeiro, embora acompanhe futebol desde que eu nasci, mas é difícil uma coisa é você acompanhar, outra coisa é você viver o cheiro da grama, do clima. Eu fiquei surpreso por mesmo campeão terem limado ali, ainda para trazer aquele cidadão lá que é a pessoa que mais ama a sogra no mundo. Ninguém é mais apaixonado pela sogra do que Vitor Pereira. Eu achei que foi uma troca completamente insana, mas enfim, acho que o Felipe Luiz vivia, né? Ele era jogador do Dorival, então acho que ele, não sei se ele vai brincar tanto, não, viu? Porque ele viu acontecer com o Dorival, né, Renato e Alice? Certamente que ele não vai querer brincar, não. Fala, Alice, pode falar. E tem novo patrão, né? Vai ter eleição, vai ter novo patrão, quer dizer, vamos, né? É isso, tem todo mundo querendo garantir o seu para o ano que vem, enfim. Mas o que me impressiona muito nesse time do Flamengo, e a gente olhando para o resultado de hoje, é pensar, imagina esse time inteiro. Porque assim, a gente está falando, o Arrascaeta é um jogo sim, 2 não. Né? O Arrascaeta, para mim, é um jogador absolutamente fora de série. Ele, em condições físicas adequadas, para mim, era o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. Agora, né, já 2 temporadas caindo muito fisicamente, não consegue ter essa consistência. Mas um jogador absolutamente fora de série. O Gerson é isso. A gente achava que o Gerson era sensacional antes, agora ele está melhor. Né? A ausência de, como eu falei, né, um ataque inteiro, né? O Luiz Henrique, Pedro e Cebolinha são responsáveis por 40% dos gols do Flamengo na temporada, e estão os 3 fora. Né? Aí agora o Pulgar volta, mas o Arrascaeta talvez não jogue. Então, assim, é um jogo de xadrez, e nisso eu acho que o Felipe Luiz também merece um reconhecimento. É muito difícil você toda hora ter que montar um time diferente, não porque você queira, por causa das qualidades do adversário, mas porque você não tem os jogadores disponíveis. Aquele menu ali, aquele cardápio com todos os jogadores, deixa eu ver que eu vou escolher, esse aqui hoje não tem, né? Esse aqui tem, mas acabou. Esse aqui está no DM, é muito difícil, né? O que o Felipe Luiz tem disponível hoje não é tudo que o Flamengo pode oferecer, e ainda assim ele está construindo esse resultado, e se confirmar essa vantagem e o Flamengo for campeão da Copa do Brasil, vai ser o título mais importante nos últimos 2 anos, já com uma participação direta relevante do Felipe Luiz. Não é que ele chegou ali só, né,
arrastou o time, acendeu a luz e foi campeão, vai levantar o troféu, com participação direta dele, escolhas muito certeiras, garantindo, como eu falei, essa, né, a tranquilidade da vaga na Libertadores, que o Flamengo ia ter pelo brasileiro quase garantido, mas mais uma baita grana, enfim, uma conquista importante para dar uma levantada no moral depois de um ano inteiro sem títulos como o ano passado e para não terminar esse ano só com o Campeonato Carioca. Então, parece realmente ser um acerto, finalmente, né? Você estava falando aí do nosso amigo Vitor, o outro Vitor, né? O rei da sogra, tantas decisões erradas que o Flamengo tomou, né, em escolhas de treinadores, enfim, tanto dinheiro que perdeu nisso, agora parece ter feito uma escolha muito acertada no Felipe Luiz. Tá certo. E o Rosenilton Santana no chat fala uma coisa, ele não sei se ele lê mente, mas ele leu a minha mente, eu concordo em 100% com ele. Se o Felipe Luiz chega antes dos jogos contra o Peñarol, ele teria ganho todas as 2 partidas que o Tite perdeu. Eu achei bizarro mesmo o que fez o Tite contra o Peñarol. Não quer dizer que estaria na final, mas certamente daria muito mais trabalho para o Botafogo, né? O Flamengo e Botafogo fariam um duelo talvez desse Botafogo. O Botafogo hoje está jogando mais que o Flamengo, mas teríamos um jogo, né? O Peñarol tomou 5, nem viu a cor da bola aí no primeiro jogo, acabou no primeiro jogo. Então, assim, eu concordo com você, Rosenilton, e pela reação do Renato, o Renato também assina embaixo, né, Renato? Sem dúvida. O Tite não fez um gol no Peñarol em 180 minutos, gente. O Botafogo fez 5 em 30 e poucos minutos. O Felipe Luiz teria classificado contra o Peñarol, não tenho a menor dúvida disso. Eu tenho essa impressão também, e eu acho o seguinte, né? Todas as questões que foram faladas aí do elenco do Flamengo, será que é tudo isso? Será que não é tudo isso? Eu acho que o elenco do Flamengo, pro padrão América do Sul, é tudo isso sim. É tudo isso sim. É que não jogou nada, foi mal treinado, faltou esquema. Por exemplo, hoje, o Léo Ortiz jogou de zagueiro, teria jogado de volante, né? O Gabigol não teria jogado, enfim. Mas é isso. Mais sobre isso a gente vai falar depois do intervalo, um intervalo rapidinho, só pro Renato tomar uma água. Bom, não deu tempo de molhar o bico, né? Aliás, eu vou confessar um negócio aqui no UOL. Não sei se a chefia vai me mandar para o RH, mas eu só entro na live do canal do Renato quando o Flamengo, quando o Flamengo perde o jogo e para ver a marca do uísque dele. Falei, tá ganhando bem. Vou dar superchat para ele, que ele abre aquele uiscão ali e destila. Mas aqui no UOL eu tenho o comando. Me respeita que você não é moleque, aqui é só água. Depois das 7 horas ele toma. Tá vendo como aqui tem. Aguinha. Aqui então, oi, Alice. É muito importante, a gente ainda tá com o copo de vidro, né? Porque a gente usa o copo térmico e ninguém sabe o que tem dentro. No caso do meu aqui é café, acreditem. Que, né, a cerveja a gente já gastou ontem, né? Que hoje a gente está trabalhando, somos pessoas sérias aqui. Mas eu ia dizer que é muito importante a gente garantir a saúde financeira do Renato, Vitão, porque você revelou aqui que, assim como eu, você só aposta com o dinheiro do Renato. Eu, há anos, só aposto com o dinheiro do Renato. Então, a gente precisa garantir que ele esteja bem remunerado. Mandem o superchat aí, porque senão o Vitão e eu ficamos sem possibilidade de apostar no futebol. Eu já provoquei muito o Renato, agora eu vou fazer uma pergunta boazinha para ele ficar de bem comigo de novo. Eu vou falar um nome que ele quase não odeia. Vou soletrar. D-E porque eu estou em São Paulo, mas para o Renato. D-E-Y-V-E-R-S-O-N. Aqui em São Paulo é E e O, mas aí no Rio é E e O, mas não tem problema. Daverson fez muita falta ao Galo. Se ele fez, Renato, vai fazer na volta também, né? Ele não pode jogar a Copa do Brasil. Você acha que isso foi determinante para o Galo jogar tão mal? Já que, na minha opinião, apesar das fanfarronices dele, eu sei que a gente fez uma live junto depois da eliminação do Galo passar pelo River Plate. Ele foi o cara que decidiu a classificação, né? Então fez falta mesmo pro Galo, né, Renato? O seu ídolo, Deivinho. Deivinho Adidas Pereira, sei que você tem esses 2 jogadores como grande ídolo seu na história. Ô Vitor, eu não senti falta dele, não. Engraçado. Não senti nenhuma falta do Davidson. Mas falando sério, é claro que o Davidson está num momento tão iluminado, né? E é engraçado lembrar que ele estava afastado do Cuiabá. Ele não estava jogando no Cuiabá, ele estava afastado. E aí vai para o Atlético Mineiro e, de repente, se transforma num jogador super decisivo.
Foi ele quem classificou o Atlético Mineiro para a final da Libertadores. Não tem a menor dúvida disso. E se tivesse jogado hoje, teria talvez sido um jogo diferente. Não sei se a bola chegaria nele. O Felipe Luiz armou um esquema muito bem montado que, por exemplo, a bola não chegou no Hulk nem no Paulinho. Não em condições tranquilas. Mas o Davidson é aquele jogador que ele cria confusão, ele provoca o adversário, ele cai, ele simula. Foi melhor não tê-lo, sinceramente. Eu, como rubro-negro, preferi que ele estivesse de fora e ainda estou muito satisfeito que ele também não vai jogar o jogo da volta, porque ele jogou pelo Cuiabá, porque eu reconheço que ele é um jogador que incomoda muito, e no Atlético ele está fazendo a diferença. Ele está sendo mais importante do que o Hulk e o Paulinho, gente. Só isso. Agora, que não me venham os atleticanos falar que estavam desfalcados e porque isso perderam, né? Porque o Flamengo estava simplesmente sem o Pedro, que até hoje ainda é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele vai ser superado agora nas rodadas finais pelo Estevão e talvez pelo um outro que está lá grudado a ele, que eu não me lembro quem é. Tem dois com um gol a menos que ele ou empatado. Então, naturalmente, vão passar. Mas imagina a falta, quem faz mais falta, o Atlético ou o Pedro ao Flamengo? Eu acho que é o Pedro ao Flamengo, né? Não dá para comparar os dois, com todo respeito ao Davidson. Acho que é um jogador que tem lá suas qualidades, às vezes se perde no próprio personagem, mas nessa passagem pelo Atlético está indo muito bem. Agora, o Pedro, meu amigo, o Pedro é o melhor centroavante do país, né? Então, a falta que ele faz, ainda mais com o Gabriel vivendo a seca que está vivendo há quase 2 anos. Entendeu? Hoje até foi a exceção, mas pode ser a exceção que confirme a regra e na volta ele não jogue nada, né? Mas o mais importante é o Flamengo não tomar 2 gols na volta. E sem Pedro, sem Luiz Araújo, sem Cebolinha, né? Sem exatamente. Todo mundo. O ataque titular. Simplesmente isso, o ataque titular. O Flamengo perdeu o ataque titular inteiro. Eu queria perguntar para a filha do Marco Aurélio Klein, para a mãe do Caetano. Primeiro que o Renato falou uma grande bobagem, né? Que se nós tivéssemos Memphis nas quartas de final, na semifinal e Davidson, a final seria Memphis contra Davidson. Só por isso o Flamengo está na final. Todo o resto é cascar. Todo mundo sabe que se tivesse o Memphis na Copa do Brasil, o Davidson, o Renato ia estar tomando uísque lá, falando mal do Tite. Estou brincando com o Renato, eu concordo. Para mim, o Pedro hoje é o melhor centroavante do Brasil. Eu não sei, né? Empatado ali, que está jogando muito bem o Igor Julião do Botafogo. Mas quando o Pedro estava sobrando aqui, o Igor não estava aqui, então quero ver quando voltar essa disputa aí. Vai ser uma boa disputa de características diferentes. Igor Jesus. Igor Jesus, desculpa. Você que, de nós três aqui, Alice, é a única que já gostou e já vibrou com o Davidson. A única que não ficou irritado com o Davidson, que é você. A única que vibrou de verdade com ele. Eu me irritei quase tanto quanto o Renato lá naquele jogo lá. Então me fala, realmente fez muita falta, embora não seja o Pedro, eu estou brincando, obviamente, não dá nem para comparar. São jogadores, um é jogador de Copa do Mundo, o outro é bom jogador, né? Eu acho que a diferença são 2 diferenças que o Davidson faz em campo. Uma delas é técnica mesmo, né? Ele tem feito no jogo contra o River Plate, na vitória de 3-0, ele fez 2 gols e deu uma assistência, então ele tem uma efetividade clara dentro de campo, não só ao marcar gols, mas permitir uma mobilidade maior ao Paulinho e ao Hulk, né? Muda o jeito do Galo jogar, e ele tem o fator Davidson, né? O fator de ser completamente... um cara que completamente fora da casinha, que bagunça o coreto. Então ele deixa os adversários nervosos, ele incomoda, né? Ele faz toda essa cena, esse teatro, ele fez muito isso no jogo contra o River, ele conseguiu irritar os argentinos, né? Que são caras que têm pós-graduação em encher o saco em semifinal de Libertadores, e o Davidson deixou os caras, né, fora do prumo. Então ele tem essa capacidade de mexer com o jogo, mexer com o ânimo do jogo, tanto dos próprios jogadores, e a gente vê muito disso dele no vestiário do Galo, os vídeos que a gente vê deles no ônibus. Então ele tem essa coisa de colocar, né, os próprios colegas para cima, o time para cima, e de atrapalhar e incomodar, como disse o Renato, os adversários, muito. Um jogo não é o mesmo jogo com e sem o Davidson, né? Inclusive emocionalmente ele mexe muito com a partida. Então, para decisões, eu acho que ele é um cara que faz muita falta, não só pela qualidade do jogo, mas esse aspecto emocional de decisão ele é muito importante, né? E principalmente se a gente estiver falando aí agora da final única na Libertadores, às vezes o emocional pode decidir um jogo. Você tira um cara de campo, irrita um cara, ele arruma um amarelo, um vermelho, você muda o curso da partida. Então, é impressionante assim, a ressurreição do Davidson, que é isso, estava encostado no Cuiabá, é contratado por um time que já tem
Paulinho, Hulk, né? Todo um esquema já, jogadores de nome, pesados, e o cara não só encontra o espaço dentro desse time, como melhora, se torna destaque, e a gente está aqui dizendo, né, que falta faz o Daverson no Atlético Mineiro. É impressionante que ele tenha conseguido se recuperar na carreira e mostrar que não é só o cara que fez o gol na decisão contra o Flamengo, ali do título do Palmeiras na Libertadores, que ele é mais do que isso e tem muita lenha para queimar ainda. É impressionante, realmente impressionante. Realmente eu concordo com tudo que disse a Alicia, porque assim, eu acho que acho que sublinha a má partida que fez o Hulk e o Paulinho, né? Porque assim, talvez se eles tivessem jogado perto do que eles podem, a gente estivesse falando pouco hoje da ausência do Davidson e também do Scarpa também. Achei que teve até uma chance no primeiro tempo que ele chutou ali de direita cruzada que foi por cima, mas apareceu pouco no jogo. E por falar em fazer falta, a gente vai fazer um breve intervalo. Na volta eu vou falar sobre arbitragem. Rafael Clay, vamos ter o Klaus na volta, porque costuma ser assunto no Atlético e Flamengo, e para mim hoje a arbitragem passou totalmente alheio ao resultado do jogo, não teve participação nenhuma, mas a gente vai falar sobre isso. Qual